Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 12ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Sou a Gabi Dainese e estou aqui para apresentar mais uma das nossas aulas. Na aula de hoje, uma aula muito especial, muito esperada, inclusive, né? Porque hoje em dia é um assunto muito falado, a gente tem muita mobilização e entende que a cannabis pode trazer vários benefícios. Então, a gente vai falar sobre o TEA, sobre o transtorno do espectro autista. A gente vai trazer duas doutoras maravilhosas aí para falar sobre esse assunto, pessoas especialistas que fazem trabalhos diferentes. No primeiro bloco, a gente vai trazer a doutora Eliane Nunes, né? Ela que é diretora da SBEC, que teve no curso desde a idealização do curso. Ela vai falar sobre o autismo e no segundo bloco a gente vai ter uma aula para falar especificamente sobre como que é o tratamento autista nas populações mais vulneráveis, na periferia e nas populações vulneráveis. E para essa aula a gente vai trazer a doutora Manuela. Tenho certeza que vocês vão adorar as duas aulas. São aulas muito especiais, feitas com muito carinho. Lembrando sempre que os conteúdos ficam disponíveis a partir do momento que eles são disponibilizados pelos palestrantes na descrição das aulas. Então, às vezes não tá no dia da aula, mas você volta na playlist aqui, acha o conteúdo anterior e seleciona, porque depois de algum tempo, às vezes, já está disponibilizado, certo? Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e ajudar a gente a alcançar mais gente. Assim a plataforma entende que é um conteúdo interessante e distribui para aquelas pessoas que de repente nem tiveram contato ainda com a planta, mas que estão necessitando porque de alguma forma procuram por conta de uma patologia ou de alguma coisa assim, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Tenham uma ótima semana, um ótimo final da semana, né? E a gente se vê em breve. Bem-vindos ao curso do Padre Ticão, da Unifesp. Esse que é um curso maravilhoso, gratuito, para que todas as pessoas possam estar assistindo no YouTube e também os alunos cursistas estarem recebendo depois um certificado. Foi uma iniciativa do Padre Ticão, com o apoio da Gabi, com o apoio da doutora Eliana, que validou ele na Unifesp. E para nós é uma riqueza muito grande que esse curso continue ainda depois da passagem do Padre Ticão em 2021. Para quem não me conhece, eu sou Eliane Lima Guerra Nunes, eu sou psiquiatra, sou fundadora e sou diretora-geral da primeira sociedade médica e multiprofissional de cannabis do Brasil, né, a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa, SBEC. Desde 2018, nós temos apoiado esse curso, né, que começou em 2019, apoiado o Padre Ticão, oferecendo os nossos profissionais para que eles venham aqui, para que eles falem de diversos temas. E para mim é uma honra enorme estar aqui nesse curso e falando para vocês da questão do autismo. Nós privilegiamos a pesquisa acadêmica, então é muito importante para nós. E o nosso projeto Mães Jardineiras, a fase 1, ela se encerrou em 2023, quando a gente conseguiu aí validar o óleo de uma mãe. Para nós foi muito interessante, foi muito importante, porque a gente pôde mostrar, não só para a academia, mas também no Profissão Repórter, essa vivência que a gente teve.
nós estamos indo na Unicamp, né, no laboratório de toxicologia, no Ciatox, onde nós vamos fazer a análise de 2 amostras de óleo produzido por uma mãe. É a Fernanda? É a Fernanda. É um remédio, né? Então você tem toda essa preocupação de realmente você tá fazendo certo. Será que as concentrações estão ali, né? Eu acho que é para mostrar para a comunidade científica que a gente é capaz de produzir óleos com qualidade, mesmo fazendo em casa artesanalmente. Hoje a cannabis, do jeito que ela é muito cara, né? Então a gente acredita que defendendo o cultivo doméstico, a gente está defendendo o acesso para todos. Eu trouxe 2 óleos da Fernanda. O que você vai analisar aí? Aqui eu vou analisar os canabinoides, para os médicos saberem o que eles estão prescrevendo para esses pacientes, se está certo, se dá para mudar a dosagem. E aí essa máquina é a que vai fazer a análise do óleo, é isso? Isso mesmo. É importante que você tenha o controle de qualidade, porque no final da história é um medicamento. É algo que está sendo utilizado para um fim terapêutico, para obter um benefício terapêutico. Então, quanto mais controle você tiver sobre isso, quanto melhor você padronizar esse medicamento que está sendo utilizado, melhor vai ser o benefício para o paciente. Esse aqui é o resultado da análise do óleo da Fernanda também, é isso? Exatamente. Estamos muito felizes, porque para essa criança a gente já chegou no óleo que ela precisa. Muito importante que a gente fique antenado com a situação do Brasil e das crianças, porque a gente está vendo que a cada dia mais e mais crianças acabam tendo um dos quadros desta síndrome, desse transtorno, porque não é uma doença igual para todos. Tem vários tipos, né? Por isso que a gente fala em autismos, né? Vários tipos de patologia, não tem só uma, e de diversas causas, que é o que eu vou estar falando para vocês agora. Para nós, que somos médicos, né, profissionais de saúde, a gente sempre quer, precisa até fazer a classificação das doenças, né? Então, a gente vê que foi modificado a classificação do autismo e isso gerou mais diagnósticos. Antes ele era feito de uma forma, agora ele é feito de outra. E isso também, como as pessoas estão mais atentas e pelos problemas que a gente está enfrentando, especialmente da questão climática, da questão dos agrotóxicos, a gente teve muito mais problema. Então hoje a gente sabe que tem muito mais crianças afetadas do que antes. Antes eram muito poucas, né? Então aqui em 2014, para vocês terem uma ideia, a gente tinha uma em cada 48 meninos, né? Ou uma em cada 68 crianças. E agora, mais recente, a gente vê que já tem em torno de 36. É lógico que a gente que está no Brasil sabe muito bem que nas salas de aula tem mais de uma criança afetada, né? Se a gente pensar numa sala de aula com 30 alunos. Então essa conta não fecha, né? Então uma coisa é o que a gente vê de incidência, daquilo que está documentado, e outra coisa é a realidade. Então hoje a gente tem certeza que tem muito mais crianças, especialmente aqui no Brasil, do que essas cifras, do que essa incidência, esse controle das doenças acaba nos falando. Então aumentou muito a prevalência, né, do autismo na infância. Isso não tem como negar, e assim isso é muito importante. Os levantamentos são oportunos, porque eles dão uma foto, mas é uma foto sempre atrasada, né? Então eu vou estar aqui colocando alguns slides, depois vocês podem estar dando uma olhada, né? Para que a aula não seja tão cansativa. Mas é isso, é alarmante a prevalência da questão do autismo. E aí a gente está vendo, vocês estão vendo, as mães estão vendo, que tem muita criança autista. E criança autista vai ser adulto autista. Então, nós teríamos que estarmos preparados para acolher eles nos CAPs adultos ou um CAP específico para a questão do autismo. Então, é muito importante essa classificação. Eu coloquei aqui para vocês entenderem que hoje a gente se baseia o diagnóstico em torno da comunicação, da linguagem, das estereotipias, né?
e a gente vê também como a criança se comporta no meio social, se ela faz contato visual, se ela não faz, se ela fica brincando com a mão, né? Então tem vários níveis de autismo e tem várias sintomatologias, mas em geral ela é feita aos 2 a 4 anos de idade. E aí é uma novela para todas as famílias conseguir esse diagnóstico, porque não existe, primeiro, a preparação para esse problema, segundo, os pediatras que geralmente cuidam das crianças, as crianças estão desassistidas, porque muitas vezes não tem os psiquiatras e os pediatras preparados, e levar uma criança de 3 anos no psiquiatra e um neurologista pode ser um grande desafio por conta da demanda, né? O que causa o autismo? A gente não sabe. A gente diz que são vários fatores, né? Epigenéticos, ambientais, nutricionais, até doenças parasitárias, virais, bacterianas. Então, para cada criança é de um jeito. Então, tem criança que tem piora dos sintomas porque tem muito fungo. Então, tem que fazer um tratamento intestinal para poder não ter esse problema. Então, a gente teria que estar esmiuçando, e geralmente seria o pediatra para fazer esse tipo de abordagem. Mas é difícil também encontrar médicos e profissionais integrativos que olhem a criança como um todo, que cuidem da alimentação, das vitaminas, né? Que isso seria propriamente do pediatra. Mas nem o pediatra, nem o psiquiatra está preparado, por exemplo, para dar cannabis. Por isso que a gente está aqui, primeiro para estimular as famílias com as dicas, e segundo para os profissionais de saúde, né, quiçá os médicos e os pediatras e psiquiatras possam estar conosco, se sentirem com dificuldade de fazer diagnóstico, estarem acompanhando vários cursos que hoje já estão sendo desenvolvidos pela nossa entidade e por outros equipamentos e pesquisas. Uma coisa que para mim chama bastante atenção, que eu acho que assim, a gente tem que ficar atento, né, principalmente meninos, é quando a criança não fala, né, quando a criança não tatua. Então as mães, elas percebem que tem dificuldade, atraso, né, no desenvolvimento da criança. Então isso também é um índice para a gente ficar atento. Mas em geral as crianças vão para a escola, e é na escola, na creche, que isso é absorvido, né, que isso é observado, e de uma certa forma a gente consegue aí começar então essa trilha, esse caminho longo até o diagnóstico. Infelizmente, né, a gente vê que não existe nenhum medicamento hoje que tem uma evidência clássica para a questão do autismo, né? Então, cada profissional, ele acaba adotando um tipo de medicamento. E a gente vê que as crianças estão chegando, principalmente ao nível de 10 anos, com muita medicação, né? Às vezes até 5 classes de medicamentos, né? Os antipsicóticos, os calmantes, os antidepressivos, às vezes até antipertensivos, né? Então isso acaba fazendo com que a criança, ao longo do tempo, desenvolva síndromes metabólicas, ou seja, ela engorda, ela pode desenvolver ginecomastia, né, que é o crescimento das mamas. Então acaba tendo problemas como se ela fosse um gordo diabético, né? Isso com 10 anos. E para nós isso também é muito preocupante, né? Muitas pessoas me perguntam, né, por que isso acontece? Então a gente diz que são causas ambientais, pode ser causas genéticas, pode ser problemas gastrointestinais, como a gente tinha comentado, das parasitoses, pode ser problemas, síndromes neurológicas, né? As crianças nascem com alterações genéticas que levam a sintomas e comportamentos autísticos, e aí vem o diagnóstico antes de fazer o mapeamento genético, porque é caro, né? Então acaba fazendo um diagnóstico por observação, tanto das mães, quanto dos professores, quanto dos vários profissionais que passaram, porque não tem como fazer diagnóstico, ele é absolutamente clínico, né? E depois a gente vai para os caminhos para tentar ver de qual especificidade tem, né? Se é genético, se é intoxicação, se são causas parasitárias e por aí vai. A gente sempre fala, né, da importância, né,
da gente fazer um trabalho, principalmente para todo mundo, não é só para as crianças autistas, mas quem tem patologia crônica, é tratar o intestino, né? Então as pessoas me perguntam, mas o que tem a ver intestino com autismo? A gente percebe sim que as crianças autistas, elas têm intestino solto, intestino preso, ou seja, elas têm o que a gente chama de disbiose, que é um desbalanceamento das bactérias, né, intestinais. Então, elas podem estar aí interferindo no desenvolvimento, porque tudo do nosso sistema nervoso, do nosso corpo, ele é processado no intestino através da nossa alimentação, que é a matéria, vamos dizer, para essa transformação. Depois ela vai para o fígado. Então, esses dois órgãos, tanto o intestino quanto o fígado, são muito importantes nessa relação que a gente fala do trato gastrointestinal e o cérebro. Uma pessoa que não evacua, a gente brinca, né? Fala que é uma pessoa cheia de fezes, enfesada. Mas não é à toa, né? Se a gente está falando isso, é porque realmente isso é muito comum nas crianças. Então, existem trabalhos científicos que mostram que as crianças que conseguem fazer uma dieta sem leite, sem glúten e com pouco açúcar ou nada de açúcar, elas têm muito mais saúde do que crianças que comem de tudo, porque elas desenvolvem, algumas já têm de base, assim, algumas alergias, né, a corantes, acidulantes, tudo que tem no fast food. E quando você também faz o uso do glúten, o glúten é que nem a cola, né? Uma colinha de farinha, ela faz uma película no intestino e isso também causa disbiose, porque ali fica alojado várias bactérias e fica desbalanceado. O leite também ele é problemático, porque o leite no nosso corpo ele se transforma numa apomorfina. Por isso que a gente fica viciado com derivados do leite, a gente quer mais, né? Porque esse mecanismo químico, vamos dizer assim, ele também faz com que a gente queira aquele alimento, né? Então é muito importante que a gente possa estar revendo, e 30% das crianças melhoram só com isso, com essa técnica, né? Vamos dizer, de fazer uma dieta como se a criança fosse celíaca. Obviamente nós temos que nos preocupar com a alimentação, e a gente sabe que a alimentação para crianças autistas é complicada, porque ela tem escolhas, né, que muitas vezes é incompatível com a vida. Então a criança quer comer comida só de uma cor, ou ela não aceita certos tipos de alimento. Então as mães acabam tendo que fazer muita receita e muita manobra para poder que as crianças comam. E é muito comum, né, nós temos uma pesquisadora chamada Cláudia Marcelino, que ela se formou em nutrição para cuidar do filho dela. E ela tem aí um livro, né, A Cura do Autismo pela Dieta. Então é muito importante que a gente também veja o passo de outras pessoas, de outras mulheres, o que elas conseguiram, porque a gente sabe que por ser uma doença relativamente há pouco tempo, né, um transtorno que é recente, né, então muitas das coisas a gente está ainda aprendendo o que é importante, o que não é importante da dieta, né? Mas a gente sabe que por ter um problema intestinal, isso quem tem diarreia, o intestino preso, tem uma síndrome de absorção. Então a criança ou o adulto não vai absorver o alimento. Então, além de ter alergia dos alimentos, também não vai absorver o alimento. Então é mais um complicador aí que a gente tem no dia a dia, né? A gente sabe que as crianças autistas têm problema no intestino delgado, né? Então tem a diarreia, prisão de ventre, os comportamentos agressivos têm a ver com esse momento, quando a criança está muito enfesada, entre aspas, cheia de fezes. Então o que a gente vê? Que essa má absorção leva à desnutrição, a desnutrição leva a ter menos neurotransmissores e as crianças então acabam ficando ansiosas e agressivas, porque ela está nesse desbalanceamento, né? Então a alimentação ela é muito importante, né? Então as crianças têm gastrite, colite, síndrome do intestino irritável, constipação, alguns transtornos, né, de motilidade do intestino, né? Às vezes cresce muita bactéria, então as fezes são
mal cheirosas. Então, cada criança é de um jeito, mas a gente vê que é muito comum os distúrbios gastrointestinais, né? Então, a gente tem que pensar em fazer um tratamento desse sistema digestório, né? A começar por tratar as verminoses, dar vermífugo com bastante frequência, porque a gente vê que as crianças põem muito a mão na boca, as crianças acabam comendo qualquer tranqueira, né? E isso faz com que ela se contamine mais, fora a fragilidade imunológica que ela tem, então ela tem mais chance de se contaminar. Enquanto uma pessoa come e o próprio ácido do estômago a protege de muitas substâncias tóxicas ou parasitárias, a criança que tem autismo, muitas vezes ela não tem esse sistema funcionando, então ele não vai impedir. Então a conexão intestino-cérebro é muito importante no autismo, e isso faz com que a gente veja que é mais suscetíveis a alergias, é mais suscetíveis a outros problemas, né? Porque se o intestino não funciona, o sistema imunológico também não funciona, porque não está fazendo aí a parte dele, né? Que é absorver corretamente os nutrientes para o corpo fazer a defesa. Então, o primeiro pilar aí é tratar com a dieta, não tem como, né? Então, repito de novo, é uma dieta sem leite, sem glúten, sem açúcar. Sei que é bem difícil, então a gente pode ir por etapas, né? Ninguém diz para vocês amanhã vocês não podem mais dar tudo isso, porque tem que ter todo um trabalho aí de controle, né? De sedução. A gente tem que ter uma comida boa para toda a família, porque se a criança vê que tá tendo batata frita lá, ela quer ir lá comer a batata frita, né? Então, se toda a família tá comendo pizza, ela vai querer ir lá comer a pizza, a não ser que a pizza seja feita com farinha de arroz e não tenha queijo, por exemplo. Então, aí dá tudo certo, né? Então, a gente tem que aprender a fazer essas adaptações. Como eu disse, cada pessoa é diferente, né? Então, essa é a grande questão. Se a criança só come 3 tipos de alimentos, como mudar? Essa é a grande pergunta, né? E as mães, elas são guerreiras, né? Porque elas, para mudar isso a partir do momento que a gente explica, que elas conseguem entender, é muita criatividade. Então a gente vê até nas redes sociais as mães inventando, fazendo bichinho, né? Fazendo várias coisas para que a criança brinque com a comida e quem sabe coma. Mas a gente sempre fala para deixar ofertado, especialmente na altura que ela possa enxergar e pegar ali com uma autonomia. Porque é muito importante que a gente estimule ela a ter fome e ir lá buscar a sua comida, e a comida de preferência crua, como as frutas, né? Então, o que a gente precisa fazer? Muitas vezes, fazer exames, com certeza, para ver como é que está o nível de cálcio, magnésio, as vitaminas do complexo B, colesterol, porque tem crianças que tem 0 de colesterol e a gente não pode ter 0 de colesterol, porque é ele que é o precursor da vitamina D. Então, a gente precisa estar revendo isso. Os ômegas, né? E as gorduras essenciais, como o óleo de coco, que também é muito importante dentro da dieta para quem está fazendo uma dieta mais controlada, né? O magnésio, que muita gente acha que, né, nem conhece o magnésio. Magnésio acalma, especialmente com a vitamina B6, né? Então, é muito comum a gente dar a vitamina B6 com magnésio para que as crianças fiquem melhores. A gente vê que é muito importante, né? Então, a gente mudar a dieta, tirar o leite, cuidar das parasitoses e também ver os fungos, né? Então, fazer um cropológico e olhar se tem algum fungo, porque a cândida, especialmente, pode desencadear muitos problemas comportamentais, tá? Outra coisa também que a gente acha importante, que as crianças têm déficit, oxidativos, né? Então, é muito importante que a gente introduza, né? Como disse a doutora Camila Milagres, agentes metilantes, né? Ela fez toda uma tese sobre esse assunto e ela até diz com toda clareza, né? O único trabalho que tem uma evidência importante é das vitaminas, né? Então, é importante que a gente dê o folato, se tiver com deficiência, metionina,
B12, B6, né, o próprio magnésio, né, a vitamina B9, a vitamina A, vitamina E, especialmente a vitamina D, que quase todo mundo tem ela baixa, né, porque a gente costuma tomar sol só com protetor solar, né, e isso impede também que a gente tenha a própria vitamina construída no próprio corpo, com o sol, tá? Então é muito importante que a gente possa fazer uns exames e mesmo que não tenha condição de fazer o exame, que a gente possa ir fazendo suplementação, principalmente da vitamina B. E para todas as patologias, não só para o autismo, mas é que no autismo às vezes as pessoas esquecem de olhar, então por isso que a gente está falando. Então é importante, né, a gente entrar com ele. Aí as pessoas nos perguntam, né, por que isso é importante? Porque diminuindo o estresse oxidativo, tem menos inflamação, tendo menos inflamação, o cérebro funciona melhor. E existe todo um trabalho que aponta que a criança sente que o cérebro está pegando fogo. Então é muito comum, quando eles conseguem relatar, eles falando que pega fogo, ou a gente vê, às vezes, a criança num ataque, querer bater a cabeça na parede, né, por conta dessa situação que ela tá ali incomodada com a cabeça e não consegue falar o que está acontecendo, tá? O metilfolato também é importante, né, dessas vitaminas que eu estava esquecendo de falar, e assim, muitas vezes a gente vê que só isso já melhora bastante. Então, né, primeiro pilar, vamos dizer assim, a mudança da dieta, tratar a parasitose e dar as vitaminas. Então já tem aí 3 pilares do tratamento, especialmente cuidando, né, das parasitoses e dos fungos intestinais, que são muito prevalentes, tá? Eu tenho bastante aqui os slides, eu vou estar deixando depois para vocês, né, darem uma olhada, para não ficar muito em cima de termo, né? Mas assim, a gente já tem bastante trabalhos científicos que estão estudando, fazendo várias pesquisas de 2015 para cá, né? Pessoas que começaram a relatar, às vezes os artigos não são aceitos, demoram para ser aceitos, e a gente vê que isso faz toda a diferença, né? Porque muitos dos profissionais, eles querem que tenha artigos científicos daquele tema. E a gente não consegue estudar porque é proibido, então não é porque a gente não quer fazer, mas é que a gente precisa deles, mas a gente não tem eles por essas dificuldades todas, né? No Brasil, eu quero lembrar, né, do Dr. Carlini, que começou seus estudos com pessoas epiléticas. Ele fez um trabalho científico que já validou para muitas pessoas esse uso, né? Mas, infelizmente, o que a gente viu é que não foi, né, naquele momento, ele não conseguiu convencer os pares, né, os profissionais, a Anvisa, para que a gente pudesse ter validado aquela pesquisa da epilepsia. Porque se a gente tratasse epiléticos com a cannabis, a gente já diminuiria bastante a demanda que hoje a gente tem, porque a qualidade de vida é tudo, né? Em 2014 também, através do trabalho do Renato, ele fala, né, de como a cannabis poderia melhorar a epilepsia e também o autismo, porque ele tinha um filho, né, com problemas, então ele viveu na pele e estudou. E eu sempre falo que assim, a gente faz por amor ou por dor, ou porque quer muito estudar o assunto. Então hoje nós temos muita gente querendo estudar o assunto, independente de ter ou não ter professores para orientar nas faculdades, né? Mas antigamente não tinha isso, então as pessoas tinham muito medo. E aí elas só se dedicavam se elas tinham uma causa mesmo familiar, um paciente, um doente, né? Mas o que a gente vê no dia a dia é que as pessoas que entram para a causa são as pessoas que estão ou doentes ou tem alguém na família doente. Então esse é o estímulo, né? É pela dor de ver o outro sofrer que a gente entra na causa. Então, estou só justificando aí o trabalho, né, do colega, que está em outros trabalhos também, e o interesse, né? No meu caso foi pela questão, né, do nosso trabalho, né, do dia a dia. No caso, eu tinha familiares também que tinha câncer, né? Então a gente usava a cannabis para melhorar a qualidade de vida.
Bom, de 2017 para cá, vários estudos começaram, né? Então, eu quero colocar o mais importante, que foi do Dr. Adi Aran, né? Ele começou a levantar, assim, tipo, relato de casos, de vários casos. Depois ele fez um estudo muito importante do autismo em 2017, 2018, onde ele mostrou, né, com todas as evidências, a importância da cannabis para o tratamento de autismo. E aí, logo em seguida, veio o trabalho do Dr. Mechulam, também desse tema, né? E o próprio trabalho dele, onde ele mostrava os avanços, né, que pessoas com o uso da cannabis tinha, da regressão, né, dos seus sintomas. Então, eles acompanharam 188 pacientes, né, com TEA, e observaram que eles melhoraram bastante, né? Então, eles tinham bastantes transtornos, e viram principalmente que melhorou a insônia, agitação, né? Com uma dose pequena e não tão grande de canabidiol, que eles fizeram basicamente com óleos, já, vamos dizer assim, purificados, né? O broad, né? Que a gente diz que são com poucos elementos aí da própria cannabis, né? Fizeram acompanhamento após um mês também, para ver se mantinha, e só 8 pacientes, 4,2, interrompeu, o restante quis continuar, e foi muito importante o tratamento, tá? Deles. Então, eu vejo assim que cada pesquisa que nesse momento, quando não tinha nenhuma, apareceu, modificou totalmente aí o universo, né? Então, são pesquisas que vocês podem, quem quiser aprofundar, eu vou deixar aqui a referência, né? Os slides, vocês podem dar uma olhadinha um pouquinho mais. Depois dessas experiências, né? A gente viu que a gente teve outras, principalmente aqui, como eu comecei a contar, do professor Estácio, né? Que hoje ele é professor da carreira de medicina lá da Universidade Federal da Paraíba, mas quando ele era aluno de doutorado, então ele fez essa pesquisa apenas com crianças de 5 a 11 anos e com óleo artesanal da Abras. Por isso que eu digo que ela é a primeira do mundo mesmo, né? Porque antes dela, com óleo artesanal, não tinha nenhuma. E ele conseguiu validar, né, com melhora dos sintomas, porque o que a gente viu no dia a dia, o que a gente vê no dia a dia, é que os pacientes melhoram globalmente, mas eles, na pesquisa científica, quiseram detalhar e ver o que mais melhorava. Então, na própria pesquisa do Adi Aran, ele fala, né, que o óleo artesanal foi ligeiramente superior ao óleo full, né, mas que os dois foram muito bons. E eles foram superior ao óleo que é o óleo, vamos dizer assim, purificado. Mas todos eles evoluíram super bem. Então, isso não é propriamente pouca coisa. Então, eles deram um passo inicial, né, para dizer, olha, a cannabis melhora muito, 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 tá? Eu vou deixar para vocês os dados da pesquisa também do Estácio, né, porque como ele é o primeiro duplo cego randomizado de autista, com a idade de 5 a 12 anos, com óleo artesanal e da Abras, então é uma raridade a gente ter trabalhos nesse sentido, né? Então, ele usou um óleo 9:1, né, da Abras naquele momento, né, e baixíssimas doses. Então, é muito importante, então, depois que vocês deem uma olhada, né, mas a proporção era 9:1 e o resultado foi muito bom, né? Porque a gente pôde observar que teve uma melhora significativa nos distúrbios da agitação psicomotora, né? Quando as crianças ficavam com ansiedade social ou realmente a ansiedade em casa, né? Então, muitos desses sintomas, eles desapareceram. A conclusão que se tira desse trabalho maravilhoso do Estácio é que o óleo artesanal, ele deveria ser, na minha opinião, a primeira substância a ser utilizada para tentar tratar o autismo. Ou seja, com 1 ano, com 2 anos, se a gente pudesse dar um óleo de cannabis rico em CBD, a gente teria resultado, né?
Então a gente precisa construir essa evidência porque ainda se considera como pouco científico, como pouco estudado, e a gente sabe que isso é muito importante. Então eu sempre gosto de falar, né, para quem está começando o tratamento, a gente tem às vezes muita sede ao pote, mas é importante que a gente vá com microdoses, especialmente para pacientes iniciantes, né? Quando é adulto, já tomou alguma vez na vida, é diferente, mas criança pequena, às vezes com 2 anos, a gente vai bem devagar, de gota em gota, de 2 em 2 gotas, dependendo da concentração aí do produto, né? Então, as microdoses para todos os iniciantes e ajustar a cada 3 a 5 dias, né? Então, se a criança está evoluindo bem, demora um pouquinho. Ah, mas ela está tão bem, não precisa aumentar, espera um pouco. Quando a criança tiver alguma alteração, aí você promove o aumento para ver se era uma concentração baixa que estava definindo, né? Bom, então, só para lembrar, né, eu pus aqui as orientações para o tratamento biológico do autismo, o tratamento da disbiose, que vocês podem estar utilizando o kefir, vocês podem estar utilizando o pré e probiótico, né? O tratamento de outras comorbidades, porque às vezes as crianças têm, então a gente tem que descobrir. Tirar, né, uma dieta livre de glúten, de leite, né? Usar as vitaminas. Então eu fiz aqui uma proposta de resuminho e vocês poderem também assistir a aula do professor Rita, que ele fala com todas as partes sobre a medicina integrativa. Olá, eu sou Estefânia, mãe e tia atípica de 2 pacientes que usam cannabis medicinal e aluna do projeto Mães Jardineiras. Meu filho Jorge, ele é autista, e meu Fabinho, ele tem paralisia cerebral. O projeto Mães Jardineiras não apenas me ensinou sobre o uso da cannabis, mas também me conectou com outras mães pelo Brasil, me dando força e empoderamento. Foi incrível ver como o tratamento mudou nossas vidas. Uma vez um médico disse que o Fabinho ia se esquecer até como respirar, mas com pouco tempo de tratamento, ele não precisou mais do oxigênio. O Jorge, a gente ouviu falar que ele nunca ia conseguir acompanhar as crianças da sua idade. E ele nunca repetiu o ano, e ele cumpre todas as metas desejadas. O projeto transformou nossas vidas e me deu ferramentas para lutar por um futuro melhor, não só para eles, mas para todas as crianças. Eu quero agradecer a todas do projeto pelo apoio e pelo conhecimento que eu recebi. O projeto Mães Jardineiras é lindo e necessário. Me mostrou que cuidar com as plantas é possível e que diagnóstico não é sentença. Boa tarde, meu nome é Tainara, sou uma mulher viva. Eu vim hoje agradecer, né, a oportunidade que o projeto Mães Jardineiras me deu uma ferramenta para que eu pudesse alcançar mais uma autonomia na minha vida, né, onde eu pudesse adquirir o conhecimento e tendo conhecimento, a gente se liberta, né? Então, poder acessar, né, o curso, poder conhecer essa rede que está se formando, isso potencializa e fortalece muito a nossa autonomia e a soberania de nós mesmos. Então, eu agradeço profundamente e vida longa ao projeto Mães Jardineiras. Gratidão. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila, mãe do Theo Lorenzo, TEA nível 2 de suporte, né, Theo? Eu gostaria de falar sobre o efeito do óleo, que me surpreendeu bastante, tem me dado bastante resultado. Não foi fácil a gente ajustar as gotas, achar um óleo bom, que me traga uma segurança, uma certeza que realmente funciona, porque não é só a gente dar o óleo e achar que vai funcionar, não, é todo um conjunto, o óleo, terapias, os pais, são os profissionais, é tudo uma equipe que trabalha por detrás para fazer com que realmente funcione, dê certo, que traga uma qualidade de vida boa para o Theo, e eu vi que realmente funciona. Mas antes de eu dar o óleo pro Theo, eu estudei sobre o assunto, pesquisei,
procurei, participo de congressos, de feiras, de evento, tudo relacionado ao seu consumo medicinal. E a partir daí eu comecei a dar pro TEL, procurei um especialista, ele me ajudou. Aí eu comecei a dar pro TEL e vi que funcionou e funciona e tem funcionado bastante. Me ajudou muito nessa questão do comportamental, porque o TEL, ele não era... Além dele não ser verbal, ele não tinha essa questão de olhar no olho das pessoas. Para ele era indiferente se estava do lado ou não, se chamasse ele ou não. Isso era indiferente. Ele não tinha interesse nos brinquedos, ele não tinha um foco, tipo, de concentração. Ele não conseguia sentar e se concentrar, prestar atenção. Hoje em dia ele já olha, se você chama, ele atende. Quero falar também do projeto Mães Jardineiras, né? Por quê? Porque a gente focou na questão do autismo. Então, o Padre Ticão recebia muitas mulheres autistas e a gente começou, então, a trabalhar e oferecer para as mães hipossuficientes o curso gratuitamente. Então, a partir do dia 20 de abril, nós vamos estar divulgando com vocês o link para que a gente possa fazer a triagem social. Esse é um curso que este ano é o primeiro curso validado pelo MEC, curso de cultivo de mulher para mulher, mas é óbvio que quem está atrás do salvo-conduto pode fazer conosco esse curso inicial. E se quiser um curso um pouco mais sofisticado, pode fazer esse curso um pouquinho maior, né? E para nós é uma honra ter vocês como alunos, porque nós estamos construindo esses cursos na medida dos nossos professores, das dúvidas, né, que as pessoas têm trazido. E para nós é muito importante estar oferecendo esse curso, porque ele às vezes é requisitado nos salvo-condutos, além das mães poderem, obviamente, serem orientadas para plantar, tá? Nós temos excelência no aprendizado dentro da SBEC e nessa evolução desde 2018, nós desenvolvemos vários cursos modulares e hoje nós temos a pós-graduação de cannabis sativa e a pós-graduação de cannabis medicinal para os profissionais de saúde e cannabis sativa para todos os profissionais. Pensando um pouco com o Padre Ticão lá atrás, ele dizia que a gente precisava sim fazer uma pós-graduação que fizesse também a reparação social, a reparação histórica. Então a SBEC, desde o começo, ela oferece também cursos gratuitos, cursos com certificados para pessoas hipossuficientes. Então nós entendemos que assim que nós tivéssemos a oportunidade de fazer uma pós-graduação, a gente precisaria estar ajudando as associações. Então hoje nós já demos 20 bolsas para que associações pudessem enviar seus representantes e fazer esse curso gratuitamente. Também demos bolsas para hipossuficientes, mas como somos uma associação sem fins lucrativos e ainda não temos nenhum apoio, nem de emenda parlamentar, nem de outras situações, né, nós vivemos e sobrevivemos dos nossos cursos. Então é muito importante que eu tenha esse espaço aqui para estar falando também da importância de que vocês entrem nas associações, sejam associados e colaborem, porque quem hoje oferece o óleo no Brasil são as associações. E lá atrás, com o Padre Ticão, para quem participou da primeira, da segunda e da terceira turma, que foi presencial, viveu um momento histórico. E nesses tempos, o Padre Ticão orientava as mães que tinham dificuldades, aquelas que tinham mais aptidão, para fazerem um medicamento na sua própria casa, plantassem. Então, nesse movimento, surgiu aí a ideia, né, na própria SBEC, para fortalecer o meu trabalho, para fortalecer todo esse trabalho que o Padre Ticão estava fazendo, a gente dá suporte e cursos de cultivo para mulheres, feito por mulheres.
colocamos aqui uma lista, né, de todos os passos que têm que ser feitos, né, na questão mesmo da documentação para fazer o pedido, né? E aí, assim, eu sempre quero agradecer toda vez, né, ao meu pai, que me inspirou nesse trabalho, ser médica, me deu todo o apoio. Quero agradecer também pelo universo aí do Dr. Carline, ter ajudado tanta gente, ter ajudado aí a colocar esse curso na Unifesp, através da doutora Eliana, e o padre Ticão pela ousadia, né, de ser o primeiro padre que fez uma missa canábica, ecumênica, né, com toda a população ali do entorno, para falar dessa santa planta, como ele dizia, né, essa planta que, além de alimento, pode também nos curar ou aliviar de patologias graves, que delas padeceremos, mas não só a qualidade de vida, mas a qualidade de morte também. Então, é muito importante para nós, né, que vocês possam estar conosco, possam aprender cada vez mais, possam entender e saber que já existem evidências científicas que traz o autismo, né, como uma das patologias que vão se beneficiar demais do uso medicinal da cannabis. Então, peço para vocês licença mais uma vez de dizer que a gente precisa se fortalecer enquanto entidade. Não só a sociedade SBEC, mas as mães jardineiras e todas elas que apoiam esse curso e que delas nasceram, porque por estímulo do próprio padre, o próprio curso que hoje está tão maravilhoso, a gente pôde estar hoje criando as associações. Ainda temos muito poucas, né? Mas precisamos de mais. Então vem com a gente, vem se cuidar, vem fazer seu autocultivo, o seu cultivo doméstico, que vai ser um cultivo para toda a família, e vem também para essa luta, porque a gente já esteve em Brasília, já está aprovado pela Conferência Nacional de Saúde Mental, já foi enviado para o Conselho Nacional de Saúde, já foi publicado. Então a gente só precisa de uma certa pressão e de todos os partidos para que não tenha nenhuma crítica, para que o governo venha e consiga implantar, tá? Então, mais uma vez, quero agradecer por hoje. Obrigada. Boa tarde a todos e todas, sou Manuela Rissaê, sou médica, prescritora de cannabis, atuo no SUS, em pronto atendimento, mais especificamente na periferia da Zona Leste de São Paulo, né? Atualmente estou em especialização em saúde pública, na Faculdade de Saúde Pública da USP, e eu queria muito agradecer a honra e a alegria que é poder compartilhar um pouco da minha prática clínica e dos meus conhecimentos e receber também outros conhecimentos num dos cursos mais antigos de cannabis medicinal, né? Num dos cursos de vanguarda, resistência e ativismo. E agradecer o convite em nome das forças motrizes desse curso, né? Motivo desse curso continuar existindo, resistindo, que é a professora doutora Eliana Rodrigues, Gabi Dainese e a Cris Segato também. Então, falar dessa alegria de fazer parte de algo tão grandioso e necessário. É importante negar qualquer tipo de conflito de interesse, né, no meu caso. Um pouquinho sobre a minha formação, sobre a minha jornada. Eu fiz graduação em medicina na Universidade 9 de Julho, em São Paulo. Me formei no ano de 2021, né? Fiz uma pós-graduação em urgências e emergências pediátricas no Instituto Israelita de Pesquisa Albert Einstein. Fiz mais de 3 e continuo me atualizando em cursos de cannabis medicinal, cannabis terapêutica, e atualmente estou num projeto de pesquisa junto ao Dr. Falcone e Dartius Xavier, com a Unifesp, sobre suplementação de canabinoides para pessoas que buscam tratamento para o uso de substâncias psicotrópicas na cidade de São Paulo. É realizado na região da Cracolândia, né? E a gente também está com uma proposta de um projeto com autismo e terapia canabinoide, junto à Associação Flor da Vida, né? Inclusive,
para acontecer. Eu atendo num consultório particular, por telemedicina, faço parte de uma das associações mais sérias, né? De algumas das associações mais sérias do estado. Eu vou introduzir o tema com uma frase do Mujica, que eu achei bastante pertinente. Há que se ter uma causa para viver. Isso não quer dizer que essa causa seja a transformação da sociedade em que se vive. Pode ser a pintura, pode ser a poesia, pode ser a novela, pode ser uma arte, tocar um instrumento, mas tem que ser algo a que você, particularmente, além da luta pela vida, te comova e te comprometa. Porque senão, para que se vive? Para pagar conta? Para a vida, há que se inventar uma causa. E aí quando eu falo da aula de cannabis e desse tema tão sensível, que é o autismo, eu falo um pouco também desse motor, do porquê viver e por que minha profissão faz sentido nesse momento. Então, um pouco dessa colocação do Pepe Mujica, ele me traz o que é o meu motor, tanto para minha profissão quanto para mim, quanto ser humano, né? Acho que vale lembrar que Pepe Mujica é o ex-presidente do Uruguai, que foi o primeiro país do mundo a legalizar o cultivo e a venda de cannabis. Tem um vídeo aqui que eu queria introduzir. A gente fez uma roda de conversas com as mães, né? Com as mães. Eu atendi os filhos dessas mães, que são da periferia da Zona Leste de São Paulo, né? E ainda continuo dando esse suporte. E aí eu queria introduzir esse vídeo para a gente pensar um pouquinho, né? Ele traz um pouquinho de várias coisas das quais a gente vai acabar tratando. Então vou dar o play aqui. Eu fiquei da onde que vem essa falta de informação? Da onde que... Aí fui perguntar pra outra, aí fui perguntando. Todos eles têm a mesma decisão sobre o cannabis. E que cannabis é uma droga. A neuro dele acha que é uma droga. Eu comuniquei a ela que ele tá tomando. Ela falou assim, eu não acho aconselhável. Eu falei, mas eu também não acho aconselhável ele ficar tomando risperidona, sendo que risperidona dá problema nos rins. E eu tenho o meu filho de 10 anos que também toma risperidona, que foi o único que ele teve, ele só tem um rim. Com 3 anos ele teve que tirar porque ele teve um tumor no rim. Ele teve 3 paradas durante a cirurgia. O meu de 10 anos. E pra mim também é uma droga. E eu tô dando. Aí ainda falei pra ela, vamos fazer assim? Então, se as duas são uma droga, a droga que ganhar primeiro eu fico. Falei, pronto, vamos fazer uma... ainda falei pra ela, vamos fazer uma corrida para neuro dele. A droga que ganhar eu fico, se risperidona ganhar eu fico, e se a droga da maconha, que é como você fala, ganhar, eu tiro o risperidona e fico com a maconha. Vamos ver. Aí eu ainda falei pra ela, ela falou assim, mas você... Aí ela falou desse jeito pra mim, você vai pôr sua conta em risco? Eu falei, vou, porque é a vida do meu filho. Eu tô colocando a vida dele em risco dando risperidona, ele toma risperidona e toma um outro que a mãe falou ali que eu esqueci o nome. Que ele tem que tomar 2 de manhã, ela queria que eu desse 1 de manhã, 1 à tarde e 1 à noite. Eu fiz isso um dia. Ele não abriu o olho, ele dormiu o dia inteiro. Ele chegou na escola assim, eu falei, não. Eu falei, literalmente é uma droga o remédio, porque meu filho tá ficando drogado com isso. No primeiro foi no Elepitil que ele deu, eu chorava. Eu dava chorando. Ele ficava o dia inteiro capotado. E ele dormindo de um lado e eu de um outro chorando. E minha mãe, que eu brinco que é Deus no céu e os netos dela na terra, chorando de outro lado, porque ela falava, ele não vai acordar, vê se ele tá respirando, pelo amor de Deus. Da primeira vez que ele tomou no Elepitil, ele dormiu 1 dia e meio. Ele tinha só 3 anos quando ele começou a tomar o Elepitil. E dormiu 1 dia e meio. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí por isso que eu não acreditei assim quando ele falou que era uma droga. Porque se é uma coisa assim, da medicina, e que todos sabem que é, porque dificultam tanto pra gente? Sabe, por que só a gente não pode? Por que só você não pode? Porque a gente vê muita reportagem na TV. Ai, fulano traz os Estados Unidos, ciclano traz não sei da onde. Bom, se fulano que tem dinheiro traz os Estados Unidos, é porque é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Ele tem dinheiro, ele não ia dar uma coisa ruim pro filho dele. Só que pra gente, não. Pra gente, igual você falou, não serve, não dá,
não pode, é tudo assim. Verdade, a gente acha que a gente precisa de profissionais capacitados, tanto na UBS quanto no CAPS, para ajudar a gente, porque assim, a maioria dos profissionais que têm uma capacitação para estar atendendo nossas crianças são particular, só que é fora da nossa realidade. A gente não consegue estar pagando por mês uma terapia que ele precisa toda semana. Não tem como, não tenho condição de levar meu filho no psiquiatra uma vez por mês particular. Não tenho condição de levar meu filho na fono, que ele não fala, 3 vezes na semana para pagar particular. Não tenho condição. E a gente não tem no SUS, não tem no CAPS. Ele passa no CAPS uma vez por semana, isso vai ajudar ele. Pode ajudar um pouco, mas não vai resolver o problema dele. E assim, a gente não tem quem nos ajude, a gente não tem quem olhe pra gente. O governo não quer saber. Volta lá no canto e esconde que essa é uma minoria. E que não é mais minoria. Que tem tantas crianças aí. Agora, antigamente, a gente acho que deveria ter, sim, criança do aspecto autista, mas a gente não sabia porque não era falado, não vinha na televisão. Hoje a gente vê na televisão falando sobre isso, a gente não sabia o que era. Eu vim saber depois que eu entrei nessa realidade. Então, assim, a gente precisa de conhecimento, as pessoas precisam de conhecimento, precisam de empatia, precisam olhar pra gente, porque a gente existe, a gente está aqui. É interessante o que esse vídeo traz, né, na voz dessas mulheres, falando um pouquinho desse choque entre o tratamento alopático convencional, né, com psicotrópicos um pouco mais, com efeitos colaterais mais expressivos, né, sobre a questão do acesso, sobre a questão dessas mulheres estarem na periferia, mas maconha, cannabis é bom ou ruim, né? É difícil o acesso ou é fácil? Depende. Você está levando seu filho no Hospital Albert Einstein, no Sírio-Libanês, você está no SUS, aonde você está? Né? Quais são os efeitos colaterais? Como que é esse tratamento? Como que é a resistência ou não, ou aceitação por parte dos médicos? Então, só entrando agora na questão, aí eu vou deixar em aberto porque a gente vai tentando abarcar isso ao longo da nossa conversa. Em relação ao autismo entre si, acho que vale a pena a gente tratar um pouquinho da questão da semântica, né? Muitas vezes a gente vê os profissionais que trabalham com autismo ou não, dizendo a criança autista. Quando a gente fala criança autista, né, tem esse termo e tem a criança com autismo. Quando a gente fala da criança autista, eu acho que a gente pode pecar um pouquinho por tarjar a criança com a doença, algo que a gente faz muito às vezes quando fala, esse paciente ele é cardiopata, esse paciente ele é diabético, esse paciente, né, o paciente é a doença. E a gente apaga toda a subjetividade da criança. Então aquela criança, ela não é aquela doença, ela não é aquele sofrimento, ela não é... Não, aquela criança ela tem sonhos, habilidades muito únicas, tem um jeitinho, tem as suas dores, suas alegrias, e é por isso acho que é importante tratar esse paciente com o termo criança com autismo. Então, aquela criança ela tem autismo, né, que não é uma doença, é um transtorno, então ela tem autismo e para além do autismo ela tem muitas outras coisas, né. Então por isso que eu prefiro optar pelo termo sempre criança com autismo. Às vezes escapa uma coisa ou outra, tudo, mas a gente tomar esse cuidado eu acho que é importante, ainda mais dizendo respeito em relação à criança, né, a gente reduzir aquela criança a um termo, a uma doença. Então a gente estigmatiza muito, coloca num lugar muito engessado e muito estreito, curto, né? O autismo, acho que vale ressaltar que ele não é uma doença, são alterações e transtorno do neurodesenvolvimento infantil. No DSM-5, que é o 5º manual do Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, a gente tem, para diagnóstico de TEA, alguns parâmetros para nos nortear. São déficits persistentes na comunicação social, na interação social e padrões repetitivos, né, e restritos de comportamento, interesse ou atividades, que geralmente vêm de forma muito precoce no desenvolvimento da criança e provoca prejuízo significativo no funcionamento social dessa criança. Importante a gente dizer que quando a gente fala de autismo, a gente não fala no autismo leve ou no autismo grave. Minha vizinha tem um filho, a gente ouve muito isso. Minha vizinha tem um filho com autismo, mas nem parece ter autismo, é um autismo super leve. Ou não, outra vizinha tem um sofrimento importante, tem um autismo grave.
a gente não fala dessa forma, porque a gente evita falar, né? Porque não existe autismo, né? Se a gente estivesse referindo ao quê? A uma percepção de sofrimento. Às vezes a criança, ela precisa de mais auxílio e, né, e tá mais amparada, e às vezes ela precisa de menos auxílio, mas o sofrimento dela é considerável. A gente não pode comparar níveis de sofrimentos familiares ou do paciente. Então o que a gente diz são, né, a gente estratifica os níveis de suporte dessa criança. Tem o nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3, né? Sendo o nível de suporte 1 uma autonomia maior em relação às atividades cotidianas, um comprometimento menor, né, em relação à organização e planejamento em relação à criança, e o nível de suporte 3, onde a gente tem um comprometimento maior em relação ao comportamento, né, em relação às esferas de funções e habilidades da criança, com dificuldade extrema em lidar com mudança, mudar foco ou ação, mais ou menos isso, né? Os sinais de alerta que possivelmente podem sinalizar a questão do diagnóstico precoce do autismo são contato visual mais empobrecido, né? Sorriso social ausente ou muito pobre, a criança não atender pelo nome, você chama e ela não olha. Pouco engajamento sociocomunicativo, ausência de troca de turno na comunicação, fixação por alguns objetos. Várias mães chegam no consultório e dizem, olha, doutora, ele gosta de caminhão. Aí ele empilha um caminhão atrás do outro, aí só fala de caminhão. E aí coloca os objetos em ordem, assim, pouca ou nenhuma imitação, né? Criança é imitação o tempo todo, né? Ela imita o pai, imita a mãe, imita quem tá na convivência, imita a professora, e eles têm muito pouco esse processo, ou muito pouco desenvolvido, às vezes, esse processo de imitação. Ausência de atenção compartilhada, atraso na linguagem, perda de habilidades previamente adquiridas. Também tem esses casos em que a mãe diz, doutora, até os 3, 4 anos ele estava começando a falar, fazendo as coisas, né, de uma forma esperada para a idade, do nada essa criança regride, assim. Tem um processo abrupto de regressão, de alguma forma, né? Ou de perda mesmo das habilidades. Importante também dizer que o autismo, ele envolve múltiplas questões, muitas a serem estudadas e entendidas, e algumas outras de forma muito gerais, que a gente entende que contribuem para a questão do autismo, da causa do autismo. São questões, sendo elas questões genéticas e ambientais, né, para além de outras. As questões genéticas, por exemplo, muitas das vezes a gente tem uma criança com autismo, mas a gente tem uma doença de base mesmo. A gente tem uma síndrome associada. Por exemplo, a síndrome do X frágil. Aí a criança tem um autismo, né, conjunto. E também a forma como o ambiente interfere nesses outros processos, né, da formação da criança, como, por exemplo, níveis importantes de agrotóxico, pesticida, metais pesados ingeridos diariamente, contribuindo para o processo neuroinflamatório, que causam danos constantes aos pacientes. Aqui acho que vale a pena eu fazer até uma homenagem ao professor Dr. Vinícius Barbosa, que é o coordenador do Núcleo de Cannabis do Sírio-Libanês, que é um psiquiatra, né, infantil muito renomado e que sempre está debatendo essas questões, né, que me abriu os olhos para essas questões do ambiente, né, dessas questões dos agrotóxicos, pesticidas, o que está todo dia na mesa, por que está, né, por que tantos casos, por que aumentou essa incidência, né, para além da prevalência da questão do autismo. Então, de estar sempre pensando e buscando, assim, gostaria até de agradecer, né, por abrir e ampliar meu olhar. Obrigada, professor Dr. Vinícius Barbosa. No diagnóstico na criança especificamente, né, e aí eu falo mais da criança porque o maior número meu de pacientes com autismo, a esmagadora maioria é de crianças. Então, o diagnóstico ele é sempre feito por equipe multi. Então, vai ter o médico, que pode ser o neuro ou o psiquiatra, vai ter o psicólogo, né? Vai ter terapia ocupacional, enfim, vão ter vários profissionais contribuindo para esse olhar para a gente fechar um diagnóstico na criança. Você fechar um diagnóstico na infância é muita responsabilidade, né? Exige um olhar muito delicado e sensível para que a gente não cometa ali nenhum erro de engessar, de tarjar, né? Uma criança que
ou às vezes apenas tem as suas peculiaridades, ou realmente se encaixa num nível, né, de sofrimento ou de padrão em que a gente possa colocá-la, né, assim, numa caixinha, porque acaba que o diagnóstico ele se encaixa numa caixinha. Apesar de ser uma caixinha, às vezes ele é muito libertador, porque às vezes a gente entende aquela criança ela tá com desenvolvimento diferente, ela tá apresentando algumas coisas que às vezes a mãe e o pai não entendem, e quando tem o diagnóstico aí fica mais fácil entender, tá bom, agora com o diagnóstico para onde a gente caminha, como vai ser tratamento, como é que vai ser, né, como vai ser o encaminhamento, né, como é que a gente faz agora. Então, acho que é isso, alguns termos não necessariamente representam essa limitação, mas sim, na verdade, muitas vezes para as famílias que buscam diagnóstico, às vezes durante anos, assim, e anos mesmo, assim, porque eu tenho mães do SUS, por exemplo, que eu atendo os filhos com autismo, e que elas falam, doutora, eu tô atrás desse laudo, desse documento, de um nome para o meu filho, já faz mais de 2 anos, né? Em relação ao tratamento, a gente não trata o autismo não é uma doença, mais uma vez, importante reforçar, mas a gente medica os sintomas-alvo, os sintomas principais, geralmente auto e heteroagressão, ou seja, auto, quando o paciente, a criança se bate a cabeça na parede, se corta, se morde, né, e a heteroagressividade, que é quando ela agride o outro, agride a mãe, agride o pai, agride os amigos na escola, ansiedade, depressão, insônia, né, a seletividade alimentar. A gente usa, geralmente, a prática clínica convencional, né, psiquiatras, neuros, no tratamento do autismo, usa-se os antipsicóticos, antidepressivos, psicoestimulantes, como a Ritalina, né, em caso de TDAH. Risperidona é um dos mais utilizados, né, e até, na verdade, embasados hoje, para que se use na criança que tenha o diagnóstico de autismo e que tenha um determinado perfil, né? Um dos contrapontos, né, alguns dos contrapontos em relação à risperidona é a tolerância, que geralmente as mães chegam e falam, olha, doutora, meu filho estava indo super mal, a gente introduziu a risperidona, ele começou a ir muito bem, mas aí passou um determinado momento, parecia que não fazia efeito, então teve que aumentar a dose, aumentar. Então você começa a ter que aumentar a dose para ter o mesmo efeito de antes ou um efeito abaixo do esperado. Então, às vezes, o paciente entra com uma dose X, né, melhora expressivamente, aí depois meio que fica num platô, assim, e aí ele fica com 3 vezes aquela dose depois, né, porque tem que ter o ajuste, e aí você vai buscando mais benefício e esse benefício não chega. Então, as crianças às vezes estão com triplo de uma dose inicial e apresentando uma piora expressiva, assim, dos sintomas. Tem também a risperidona, ela está associada a problemas metabólicos, né, como resistência à insulina, aumento de colesterol. Então, assim, não é um remédio, assim, como todos os remédios, ele não passa ileso, ainda mais no corpo de uma criança, né? A gente entra e aí a gente vai manejando os efeitos colaterais. Isso causa, muitas vezes, essa polifarmácia no paciente com autismo. Paciente com 2, 3, às vezes mais que 3 remédios psicotrópicos associados, né, e entre outros remédios. Não se sabe ao certo os mecanismos de ação de diversos psicotrópicos citados no organismo infantil. Então, né, pesquisas estão sendo feitas, algumas outras são referências, mas assim, parte esmagadora dos psicotrópicos a que essas crianças estão submetidas, se não todos os psicotrópicos, eles não foram produzidos considerando a fisiologia da criança. Aqui vale ressaltar uma máxima da medicina: a criança, o corpo da criança não é a de um adulto pequeno. Não é porque essa criança ela pesa 1/4 de um adulto que eu vou cortar aquele remédio em 4 e dar aquela dosagem de 1/4 que vai funcionar bem, né? Ela tem uma fisiologia, um funcionamento do corpo, de metabolização muito próprio, né? A gente, na maioria das vezes, o que acontece é que a gente está adaptando remédios pensados para a fisiologia do corpo adulto, do cérebro adulto, né? Sem comprovação de segurança para a infância, e a gente está adaptando essas doses, simplesmente pela falta de opções reais e respeitosas que resolvam os distúrbios ou as questões dessas crianças, né? E aí a gente rebola para dar conta dos efeitos colaterais.
Em relação também ao tratamento, a gente pensa nas redes oferecidas pelo SUS, pelo Estado. E aí eu tô falando mais desse perfil da população que eu atendo, que são pessoas vindo, né, pelo SUS e não no consultório particular. Aí a história muda brutalmente, assim, né, pro bem, né, geralmente. Porque aí as estruturas estão mais amparadas, né, enfim. Tem os centros especializados em reabilitação, que são o SER, né, e os CAPs, que são o Centro de Atenção Psicossocial Infantil. Na parte teórica, é importante que a gente tenha, na parte simbólica também, que a gente tenha esses centros fornecidos pelo Estado. Porque é o Estado dizendo, tem lugar para você aqui, vem que eu acolho, né? Mas, na prática, na realidade, acabam, às vezes, sendo lugares de muito sofrimento para essa família e para esse paciente. Porque são lugares que os profissionais não estão preparados, atualizados o suficiente para lidar com as especificidades da criança com autismo e dos sofrimentos familiares e do sofrimento do paciente, né? Então, na verdade, na minha prática, o que eu ouço em relação a esses suportes, né, é que eles são muito insuficientes. Tempo de terapia curto, terapia às vezes com, sei lá, 15 crianças na sala, então não se olha para aquela, né, não se olha para a especificidade daquele paciente, às vezes numa terapia individual, né? Demora para conseguir estabelecer as consultas, enfim. É isso, né? São centros que ainda bem que existem, porque sinalizam, né, algum tipo de cuidado para essas famílias, mas tá muito aquém do que seria necessário, né, para dar esse suporte familiar e para o paciente. Em relação às terapias, a gente tem a terapia ABA, que acho que é a mais conhecida, né, que foca mais no desenvolvimento comportamental, e tem o DRI Floor Time, que foca mais nesse desenvolvimento emocional, né? Eu não vou entrar muito aprofundar muito nesses tipos de terapia, até porque não sou uma estudiosa desses tipos de terapia, e pra gente poder focar no geral. Vamos lá, a gente falou do autismo, né, do tradicional, do convencional. Agora a gente vai falar da proposta do autismo relacionado com tratamento com cannabis, né? Aqui eu vou colocar na tela algumas fotos, né, sobre... A gente tinha esse grupo de mães, né, com mais de 50 mães, mais de 50 crianças, acho que no final chegou até umas 100 mães ali no grupo, e aí elas iam compartilhando, até elas sempre deram essa, olha, doutora, pode levar se você for falar alguma palavra, por isso eu trago aqui, né, mas sempre tiro a identificação. Tem esse aqui, se vocês forem observar, olha a doutora ele falando, ele não falava nada, aí eu pergunto, né, aí eu falei, ele não falava nada? Aí ela falou, não. Aí ela grava o filho falando, começando a verbalizar, né? Essa criança, se eu não me engano, ela tinha uns 6 anos de idade, tá? Aí uma manda o áudio falando, o Arthur não verbal, falando que me ama. Então o filho não falava, e ela grava o filho falando pela primeira vez, te amo. Esse outro aqui do lado, ela fala, esse é meu Pedro, quase não se comunicava, era muito difícil. Aí elas gravam vídeos, compartilham, né? Trocam dúvida umas das outras, a gente vai interagindo por lá. Uma mãe compartilha aqui, cada palavra uma vitória, meu filho nunca falou nada, nem água sabe falar, vai fazer 5 anos hoje e ele acordou falando o nome dele. Aí tem outro aqui embaixo. Bom dia, com muita felicidade venho compartilhar com vocês. Comecei a dar o remédio pro Aquiles desde sábado passado, porém não tinha visto muito resultado. Mas desde sexta pra cá ele ficou muito bem, porque coloquei certinho debaixo da língua e vi que ficou mais calmo. Passou a chorar e se bater menos. Então aqui a gente pensa em várias coisas, né? Essa questão do ajuste de dose, né? Olha, às vezes a criança tem uma seletividade alimentar, então tem dificuldade de deixar o remédio embaixo da língua, e quando ele faz ajuste de dose muda também a eficiência do remédio, de como ele age, né? Qual que é o impacto para uma mãe ver o filho chorando menos irritado, né? Não tá mais se batendo. Então da gente ganhando essas dimensões, assim, do que significa a gente entrar com remédios mais respeitosos e, nesse caso em que a gente trata aqui, com óleo de cannabis, né? Aí tem um outro recado de outra mãe aqui, eu me lembro dele há 1 mês e pouco, gritando e dando muito trabalho, tomando calmante à tarde. Fazia isso para ele não ter uma parada cardio, né?
Agora, sem um dos psicotrópicos, ele tá mais calmo, mais feliz, tudo que eu esperava eu já tenho, né? Então, esses são um pouquinho, assim, né, do impacto da cannabis na vida dessas crianças e do seu lar, né, do entorno, da mãe, do pai, dos irmãos. Aqui tem um outro, né, tem nessa terceira parte aqui, tem, gente, meu filho tem seletividade alimentar. Meu marido acabou de me mandar uma mensagem que o Gael sentou na mesa para almoçar e comeu toda a comida. Ou de uma mãe ver o filho se alimentando do prato todo, né, não só mais de leite, de coisas brancas, arroz. Boa tarde, Gael tá no terceiro dia fazendo uso do óleo, não sei se é cedo para comemorar, ele tinha várias crises ao decorrer do dia. E ontem ele não teve nenhuma, eu tô muito feliz, muito confiante, muito grata, né? Então ela vai trazendo aqui. É isso. Em relação aos ganhos, é só um pouquinho do que essas mães com essas crianças vivem quando a gente introduz um remédio tão potente como o óleo de cannabis. Sobre esse sistema, entrando um pouquinho no SEC, sistema endocannabinoide, também eu não vou ficar me prolongando, porque eu sei que o curso inteiro, né, vai trazer a questão do SEC. Isso vai ser debatido em vários cursos, de várias formas, mas só para pincelar um pouquinho aqui por cima, o sistema canabinoide, né, ele desempenha um papel importante na regulação de muitos processos fisiológicos, incluindo regulação metabólica, apetite, sistemas de recompensa, dor, movimento, crescimento ósseo e função imunológica. Essa frase, ela traz um pouquinho de... É engraçado, porque quando a gente fala de cannabis, parece um pouco que a gente né, parece assim, nossa, é bruxaria. Você vai tomar, serve pra tudo, toma, é maravilhoso. Mas por quê? Por que ele serve, aspas, pra tudo, né? Porque ele mexe num sistema central, sistema maestro, né, que rege a orquestra entre os outros órgãos e sistemas, fazendo com que essa dança aconteça no nosso corpo. Então não é bruxaria, é um sistema, a gente está mexendo num sistema ali central, que faz com que os outros órgãos e sistemas se conversem, e nisso a gente tem impacto nas funções basais do corpo: sono, fome, bem-estar, atenção, memória, né? Vale a pena a gente enfatizar um pouco disso, assim, para que não pareça... E também, acho que importante dizer que nada na natureza, né, ou das coisas sintéticas que criamos, serve para todos os corpos, para todas as condições, faz bem para todo mundo. Também a cannabis tem suas limitações. Às vezes a gente entra com óleo para a criança e às vezes a criança ou ela tem um quadro de não resposta, ou ela pode piorar. Então, dependendo do óleo, dependendo da composição, isso vale a pena a gente também trazer, né? Até para que se alinhe as expectativas. Esse é um tipo de coisa que a gente faz na consulta médica, né? Porque às vezes a mãe vem, já passou por uma jornada, e aqui eu digo mães, porque mais, assim, eu falo com segurança, mais de 95% dos responsáveis que trouxeram essas crianças com autismo em consulta, mais de 95% eram mães. Então, de forma geral, trazendo a questão dos depoimentos, trazendo essa questão do sistema endocannabinoide, quando a gente entra com a terapia canabinoide, a gente vê melhora expressiva geralmente nesses sintomas alvos, que são a hiperatividade, redução de problema de sono, né? Em relação à ansiedade e depressão também, amenizando, diminuindo, melhorando esses quadros, melhora na cognição, na sensibilidade sensorial, porque as crianças elas sentem às vezes som, cor, luz de outra forma, de uma forma que agride, né? Melhora na atenção, na interação social e na linguagem, né? Que são ganhos muito, muito expressivos e esperados na maior parte dos pacientes que vêm. Melhora no quadro de autoagressão, de raiva, de inquietação, de agitação psicomotora, de irritabilidade e agressividade também. Aqui, assim, no próximo slide aqui, tô mostrando, né, mais ou menos aonde se localizam os sistemas receptores. Também eu sei que tem aulas diversas ao longo do curso em relação a isso. Então aqui eu não vou me prolongar, a gente tem os receptores endocannabinoides, né? O CB1 geralmente e expressivamente sistema nervoso central, o CB2 em células do sistema autoimune, né? Gastrointestinal. Em relação ao tratamento com cannabis, a gente fala sobretudo, né, majoritariamente do THC, tetraidrocannabinol, e do CBD, que é o canabidiol.
para além de outros componentes da planta, que é canabigerol, THCA, THCV, canabinol. Aqui vale ressaltar que os outros componentes da planta, né, quando a gente pensa no efeito entorragem, no efeito comitiva, muitos dos estudos explicitam uma efetividade maior no tratamento da planta full spectrum, ou seja, o espectro completo, né? Não somente o óleo isolado de CBD, né, por exemplo, salvo algumas restrições específicas em alguns pacientes, né, específicos, que a gente teria até indicação para isolar um componente ou outro, mas assim, a maior parte expressiva desses pacientes, eles vão dar resultados melhores com todos os componentes da planta. Em relação ao efeito entorragem, aqui também não vou me aprofundar, porque eu sei que ele vai ter ao longo do curso, ele é sendo tratado, né, por diversos profissionais aqui, tem o efeito comitiva, que é esse que a gente falou, de forma geral, né, a gente está falando de quanto mais próximo da planta, mais potente, mais a gente conserva as características e propriedades dessa planta. Quando a gente, né, os componentes entre si, eles se potencializam para fazer ação nos organismos, nos corpos, e quando a gente isola esses componentes, a gente tem um produto, uma eficiência menor, né, menos potente, com menos respostas. A gente tem os receptores CB1 e CB2, né, para receberem o que na verdade são componentes análogos às substâncias que a planta produz, né? Que é a anandamida, que é análogo ao THC, e o 2-AG, que é análogo ao CBD. Em relação ao CBD, né, a gente esses benefícios, na verdade, eles conversam, eles se misturam muito. Mas em relação ao CBD, a gente pensa em características mais não euforizantes, né? Com uma propriedade neuroprotetora, imunomoduladora, anti-inflamatória, né? Propriedade analgésica, anticonvulsivante, né? Ela inibe, ela equilibra um pouco a ação do THC, né? Aumento de sono de manutenção, né? Que é aquele sono que não é alguns dos remédios, clonazepam, que as crianças tomam, etc., o diazepam, etc., eles induzem o sono, só que a criança não consegue fazer a manutenção. O CBD não. Ele tem essa característica de manter o sono de manutenção, né? Que é muito importante para o desenvolvimento, para o neurodesenvolvimento, não só infantil, mas dos seres humanos de forma geral. Com o THC, a gente pensa num perfil mais analgésico, antiespasmódico, né? Um relaxante muscular, também com propriedades anti-inflamatórias, um antiemético potente, né? E estimulante de apetite e indutor de sono. Aqui, acho que vale a pena a gente dizer que uma criança com seletividade alimentar, que só come arroz, só come leite, só come alimentos brancos, por exemplo, né? Que não ingere uma proteína, né? Não ingere frutas, etc. Quando a gente entra com um THC bastante controlado, ela já pode ter benefícios, por exemplo, desse aumento de apetite, e essa seletividade alimentar, ela muda de característica, ou ela ameniza, ou ela, por vezes, pode regredir. Não existe dose tóxica de CBD registrada em estudos científicos, não há risco de overdose, nem risco de vida, né? O THC a gente precisa fazer um manejo mais fino e delicado, mas pensando em relação aos efeitos colaterais. Por exemplo, se eu passo de um determinado ponto, ao invés de eu deixar a criança mais focada, mais tranquila, eu posso, na verdade, deixar essa criança mais agitada. Então a gente precisa de um manejo muito mais delicado e controlado, né, em relação a alguns casos. Pensando no autismo como uma neuroinflamação crônica, né, o paciente está com o cérebro inflamado, e aí o cérebro fica comprometido em suas funções. A cannabis ela é uma neuroprotetora e neuromoduladora. Então ela vai diminuir a ação inflamatória, vai proteger de substâncias tóxicas do ambiente, e a gente resulta num quadro, né, de menos sofrimento, de menos regressão ou avanço de alguns dos sintomas relativos ao autismo. Em relação às vias de administração, a gente tem o óleo, a gente tem
aí não para criança, tá? De forma geral, as vias de administração da cannabis, as vias possíveis. Isso para adulto, para, enfim. Tem o óleo, tem a forma vaporizada, que geralmente a gente usa em casos específicos para os adultos. Tem o spray nasal, por exemplo, para criança que tem o autismo e também apresenta epilepsia, né? Também convulsiona. A forma nasal, a absorção da mucosa, seja ela mucosa nasal, mucosa oral, ela é sempre mais rápida. Ela é uma forma mais rápida, ela tem uma forma mais rápida de ação. Tem as cápsulas, né? Tem os cremes e as pomadas. Crianças com processo inflamatório muito intenso no sistema gastrointestinal, que tem um benefício limitado do óleo, do tratamento com óleo. Por exemplo, quando elas fazem massoterapia com creme de cannabis, costumam ter excelentes resultados, né? Tem os supositórios também, e aí a gente pode pensar, por exemplo, num caso de endometriose, onde a gente vai usar um supositório, para além do tratamento com óleo. Tem os gummies, né, que são os comestíveis, as balinhas, para pacientes geralmente que apresentam alguma questão restritiva, né, de uso sublingual. E tem a forma fumada de combustão, né, geralmente um uso adulto, geralmente relacionado à forma recreativa. Ainda que a gente faça a reflexão de que essa forma recreativa, por fim, né, em última instância, ela diga, na verdade, respeito também, muitas vezes, ao uso medicinal, mas a gente também não vai aprofundar nessa reflexão aqui. Em relação à minha prática clínica, a prática clínica no sentido de, esse paciente chega no consultório, como é feito o manejo, né? Então, de forma geral, esse paciente chega no consultório e a coisa mais importante, a primeira coisa estabelecida é olho no olho, né? Escuta e observação. Então, eu deixo a mãe trazer as angústias, o pai, eu deixo a criança se expressar para entender também como que ela está se portando ali, né? Eu fico de olho, olhando a dinâmica da criança com a família, eu não intervenho. A criança tá lá, já quer pegar o objeto, não sei o que, eu não intervenho, eu fico olhando. E aí eu fico ouvindo o que os pais trazem, ou que, como a criança, né, interage ou não comigo e com os pais. Essa primeira coisa é muito importante pra gente conseguir entender o que a gente tem ali, né? A segunda, muito importante, é alinhar a expectativa. Essa família, ela tá vindo o quê? De uma longa e extensa jornada. O paciente está tomando 5 psicotrópicos, 5 remédios e ainda está batendo a cabeça na parede, agredindo a mãe, se agredindo, se mordendo, batendo nos amigos da escola. Então, muitas vezes essa família chega com uma expectativa muito alta para o tratamento com cannabis. E aí eu pergunto, como que é a alimentação? Ah, doutora, só toma leite, só toma leite, só toma leite. Só come coisa amarela, né? Não come proteína. E aí, né, a gente precisa alinhar direitinho quais são as possibilidades da cannabis, né? A cannabis, como a doutora Carolina Nossetti, médica prescritora, né, vanguarda no tema diz, ela não pode ser a bala de prata. A gente não pode trazer o tratamento da cannabis como aquilo que vai salvar a vida daquela criança, daquela família. A gente precisa alinhar as expectativas, colocar o pé no chão e dizer, olha, precisa adequar a alimentação, essa criança ela precisa das terapias multidisciplinares, né, terapeuta ocupacional, a fono, né, nutricionista, vários outros profissionais, psicopedagoga, nos profissionais nas questões do cuidado, para que a gente possa almejar ali, né, um menor sofrimento, um melhor desenvolvimento, entre outras coisas. Por exemplo, tinha um paciente meu que estava com adaptação escolar, né, ele tinha ficado um tempão de férias, voltou, né, para a escola, que era algo que já com a idade dele, 6 anos de idade, as crianças já falam, já verbalizam, já fazem grupinhos, né, então às vezes isso pode representar o estresse para o paciente com autismo, que ele começa a ser identificado ali como uma criança diferente, isso pode causar um sofrimento para ele, né, essa criança ela tinha uma seletividade alimentar importante. E a mãe estava com questões de saúde também. A mãe estava com uma questão de uma diabetes descontrolada, descompensada, há muitos anos, estava com a visão comprometida por causa da diabetes. E aí a gente introduziu o óleo e essa mãe ela tinha percepção de que o óleo não estava funcionando para o filho dela.
todas as consultas eram, assim, bem desanimadoras, porque ele não melhora, e tinha todas essas questões satélites, que na verdade nem eram satélites, que poderiam ser uma questão central, né, da não resposta dessa criança, porque não é só entrar com cannabis, que aí o mundo vai mudar, a vida vai mudar, não, a gente tem muitas outras coisas a fazer. O óleo de cannabis, ele entra para organizar algumas questões de base, né, e aí a gente vai ter que continuar trabalhando muitas outras coisas. Então, alinhar as expectativas, talvez, dentro da consulta médica do paciente com autismo e cannabis, né, relacionado ao tratamento de cannabis, seja dos pontos mais importantes, né, um dos pontos de ouro, tá? Aí, a maior parte dos pacientes, no meu consultório, por eu não ser psiquiatra e nem neurologista, eles já vêm, a maior parte não, né, a grande esmagadora, eles já vêm com diagnóstico e laudo. Né? Então eles já têm esse diagnóstico, já tem um acompanhamento prévio, ainda que esse acompanhamento no SUS seja muito lacunar, muito vago e insuficiente, né? E aí a gente entra com a cannabis. E ela sempre pergunta assim, doutora, já pode tirar os remédios? A gente vai entrar, já pode? E eu digo, a cannabis, ela nunca faz um convite a nada, a nenhuma proposta radical. A cannabis, ela pede tempo, calma e respeito. Então como que a gente vai fazer? A gente vai entrar com a cannabis, a gente vai ajustar, vai entender como ela tá funcionando, né? Como que o seu filho, sua filha responde. E aí, mais tarde, a gente vai entrar em contato com o neuro, com o psiquiatra, vai falar, né? Sempre é para falar, eu sempre encorajo essas mães a dizerem, olha, meu filho tá em tratamento com cannabis, teve tais ou tais respostas, né? Que sejam boas ou ruins, pra gente manter um nível de diálogo com esses profissionais, buscando a questão da segurança da criança mesmo. Então, a gente inicia o tratamento e acompanha, né? A gente faz a escolha do fármaco, dependendo da onde a gente tá, né? Dependendo da onde a gente tá, por exemplo, a paciente ela não consegue comprar um importado, ou ela quer um óleo de associação. Isso tudo a gente vai sentindo na consulta e vai calibrando em consulta, né? Então o tratamento e acompanhamento diz respeito à escolha do remédio, né, a acolher e diminuir a ansiedade, né, diminuir a ansiedade, expectativa daquela família, às vezes do próprio paciente, enfim. Então no início do tratamento a gente tem o tratamento e o acompanhamento, que diz respeito à escolha de fármacos, introdução desses fármacos, né, acolher e diminuir um pouco a ansiedade do paciente, ou da família, na verdade, a maior parte das vezes é da família, porque por vezes vai vir uma associação de que a cannabis passa a ser tudo que existe na vida daquela família, ou seja, olha, entrou o óleo, doutora, meu filho tá espirrando, será que é isso? Doutora, ele não tá respondendo, então a cannabis não tá funcionando. Eu digo, tá, e as outras questões, como é que seu filho tá? Tá em fase de adaptação, tem alguma coisa mudando. Então, a família acaba criando, né, um foco muito grande na cannabis e às vezes deixando de ler outras coisas importantes. Então, a gente vai calibrando junto com as famílias, né, qual é o papel da cannabis ali, né? E o que é possível ser feito ou o que não é possível, o que vai precisar de ajuda de outros campos. A gente inicia o tratamento com a cannabis e faz o reforço da necessidade de acompanhamento com o neuro e psiquiatra, no caso dessas crianças, faz a manutenção e a regulação, se necessário. Tem criança que começa com um determinado tipo de óleo a apresentar uma tolerância. Isso geralmente com a cannabis demora, tá? Mas pode acontecer. E nesses casos, a gente tem que fazer um bom acompanhamento e a manutenção. Então tá, vamos trocar de óleo, por exemplo, né? Aqui no próximo slide, a gente tem a curva de invertida, que eu sempre explico para os pacientes de diversas formas. Como que a cannabis funciona, né? A gente tem o efeito e a dosagem. A gente vai aumentando as doses aos poucos, né? Na terapia endocannabinoide de lei, a gente inicia com a menor dosagem e avança devagar, né? E aí a gente vai aumentando essa dosagem com as devidas orientações, até que a gente chega no ponto ótimo ali, né? Na curva do invertido, que seria o máximo de os receptores todos com seus ligantes, né? Se a gente passa ali a dosagem, né, dessa curva, se a gente vai aumentando, ali na parte dos efeitos a gente começa a ver que diminui ao invés de melhorar, né? Não é aquela coisa, quanto mais melhor. Então se eu der mais, ele tá indo bem. Então
se eu der mais óleo, ele vai melhor ainda? Não. Isso a gente tem que deixar muito claro, né? Porque às vezes se a gente der mais óleo, a gente passa desse ponto ótimo, dessa curva, né, da associação do remédio, do quanto a criança associa o remédio, e aí a gente começa a ter efeitos colaterais, que pode ser sonolência, que às vezes é um efeito terapêutico, né, se esse paciente não dorme, pode ser tontura, dependendo do perfil do óleo, pode ser, ao invés de deixar a criança mais calma, ela fica mais agitada. Então, de forma geral, é assim que funciona, né, o óleo de cannabis no corpo, na verdade, dos seres humanos de forma geral. A gente pensa tanto no adulto quanto na criança, né? As questões sociais envolvendo minha prática clínica, e aí eu acho importante trazer isso, porque são vários lugares, né? Quando a gente fala de cannabis, a gente está falando de vários lugares. Quem sou eu? Eu sou indústria farmacêutica, eu sou associação, eu sou um médico, eu atendo no Sírio-Libanês, no Einstein, eu atendo no consultório particular, eu atendo no SUS. Onde eu atendo? Né? Eu tô num ramo que visa questões mais recreativas, aonde eu tô, né? Então, só para me situar também, situar as questões que trago, a maior parte dos meus pacientes, né, o perfil são pacientes do SUS, né? Pacientes, sobretudo, sociais, que vêm das associações onde eu atendo, pacientes com média de idade entre 3 a 10 anos, cuidados e trazidos sobretudo pelas suas mães, né? Pacientes com dificuldade de estabelecer o tratamento convencional com neuro e psiquiatra no SUS, né? Então eu pergunto, seu filho tem neuro? Seu filho tem psiquiatra? Doutora, tem, mas ele passa, às vezes, quando é muito rápido, de 6 em 6 meses, ou não consegue ainda, sua mãe está na fila de espera do neuro ou de um psiquiatra, ou um neuropsiquiatra se desligou do lugar de trabalho onde ele trabalhava, e essas crianças, elas ficam muitas vezes com uma assistência, no mínimo, defasada quando elas têm essa assistência, né? E num contexto de dificuldade extrema de encontrar profissionais que prescrevam cannabis no SUS, né? Os pacientes, geralmente, eles coincidem com os pacientes de média geral de autismo, que são pacientes que chegam no consultório, geralmente com 2 a 3 psicotrópicos convencionais, né? Com remédios, né, que regulam o sistema nervoso central, mas ainda que com esse uso de 2 a 3 remédios, né, um paciente às vezes com 4 anos de idade, usando 3 remédios psicotrópicos, ainda eles chegam no consultório, quando procuram a cannabis, com bastante sintomas, né, então assim, tá com risperidona, tá com periciazina e tá com sertralina, e ele ainda continua batendo nos amiguinhos, ou se agredindo, ou, né, batendo a cabeça na parede, tendo crise de choro, ficando bastante ansioso ou agitado, enfim. São crianças tomando risperidona, aripiprazol, periciazina, ácido valproico, ritalina, em dosagens geralmente altas, tá? E apresentando um sofrimento diário, né? Às vezes sem conseguir dormir e realizar coisas básicas, né? A gente sabe que um tratamento isolado com óleo de cannabis é muito pouco efetivo, sem outros mecanismos de cuidado e saúde que são essenciais, né? E uma criança com autismo que apresenta seletividade alimentar, por exemplo, severa, que só toma leite e que, portanto, possa apresentar uma anemia, uma falta de vitamina B12, uma falta de vitamina D, né, uma vitamina D baixa, na verdade, entre outras questões, ela tende a apresentar uma resposta muito aquém do que seria possível para ela mesmo, assim, né, se tivesse ela como parâmetro, não uma outra criança como parâmetro, do que se ela tivesse essas questões organizadas e supridas. Em relação ao eixo cérebro-intestino, vale a pena dizer, né, que quando a gente tem essa seleção de uma microbiota mais desfavorável, maior a tendência dessa criança a ficar mais sintomática, piorar as estereotipias e o sofrimento, né, que ela traz. E uma criança que não passe com recorrência no seu neuro, no seu nutricionista, no psicólogo, na fono, na terapia ocupacional, que seja no médico de postinho, eu sempre me pergunto, eu me deparo com ela e me pergunto, não para ela, mas eu penso quanto efetivamente a gente vai entrar com esse óleo, mas quanto que ela pode se beneficiar desse tratamento com cannabis, né? Outro ponto que eu sempre faço questão de deixar claro, é a importância da gente, por exemplo, médico prescritor de cannabis, se a gente não é um psiquiatra, um neuro, um médico prescritor de cannabis
especialista, né, nessas duas áreas, assim, acho que sempre tem que dialogar com os médicos referência de cuidado dessas crianças, é essencial, né? Por vezes, a maior parte das vezes, ou se colocam contra o tratamento com cannabis, isso no SUS, tá? Isso é o que eu venho vivenciando, ou não se abrem para o diálogo, até, né, não tem conhecimento, ou enfim, eu não sei quais seriam os feedbacks, porque até hoje eu não tive nenhum. Mas são médicos que não se abrem tanto para o diálogo. Eu sempre vou lá e falo, ofereça meu telefone pro neuro, pro psiquiatra do seu filho, pra gente poder conversar. Até hoje nenhum deles a gente conseguiu conversar muito, porque até hoje nenhum entrou em contato. Eu tive, inclusive, né, oferecer meu contato para esse diálogo com esses profissionais e sempre encorajo essas mães, esses pais a dizerem, vai lá e fala para o neuro, psiquiatra do seu filho, que o seu filho está usando óleo de cannabis. Vai lá e relata. Ó, dormir assim, tá dormindo assado. Vai lá e relata as coisas boas, as coisas ruins que a senhora identifica, não esconde nada. Vai lá e vê, porque aí esses psiquiatras, esses neuros, os especialistas começam a diminuir essa dosagem de fármaco que eles estabeleceram no tratamento, né? E uma das consultas, interessante, eu perguntei como tinha sido o feedback do neuro. Falei, e aí, como é que foi? A senhora falou, né? Ao que a mãe me respondeu, o médico disse que se eu quisesse dar esse remédio pro meu filho, era mais fácil eu levar ele na biqueira. Então, assim, é uma frase que não sai da minha cabeça, é uma frase extremamente simbólica, né, do que essas mães passam no SUS e o reflexo da formação médica, né, em relação à cannabis no Brasil, que está extremamente aquém e atrasada. A imensa maioria dessas mães, elas relatam um lugar, mais uma vez, de marginalização por parte dos profissionais da saúde, né? E marginalizado, se a gente for pensar 2, 3, 4 vezes pelo Estado, pelo local periférico e pelas condições onde elas vivem, né, com suas crianças, pela sentença da ignorância médica dos que insistem em não se atualizar, né? Algo interessante é que essas mães inicialmente trazem seus filhos e elas vêm num contexto de muita exaustão mental, física, enfim, algumas dessas mães elas iniciam o óleo para si mesmas, né, e aí vale aquela reflexão, quem cuida de quem cuida dessas crianças, né, quem tá cuidando da rede de apoio, que na verdade muitas vezes elas nem têm, né, olhar para essas mulheres para além da maternidade atípica parece outro ponto urgente. Invariavelmente nas consultas as queixas das crianças se misturam com as queixas das mães, de modo quase que não dá para separar, para distinguir, né? E se a mãe vive um momento turbulento por alguma questão, você também consegue observar que a criança que estava mais estável, ela também entra em crise, né? Se a criança entra em crise, a vida da família para, as questões da mãe podem piorar, então são coisas interessantes para a gente olhar, para trabalhar junto, né? Depois que a gente inicia o tratamento, a gente começa a ouvir mais um pouquinho de como isso afetou essas crianças. E aí é uma fase mais de registro, de escuta, de sentir, eu acho que da minha parte, né? Para além da parte técnica. Alguma das frases que eu ouvi que eu não consigo esquecer, né? Doutora, meu filho falou eu te amo pela primeira vez. Meu filho comeu tudo que estava no prato pela primeira vez. Meu filho falou o nome da irmã pela primeira vez, e é a primeira vez que ele consegue frequentar a missa até o fim. O tratamento com óleo de cannabis, ele proporciona experiências que hoje eu tô quase certa dificilmente seriam possíveis com os psicotrópicos e tratamentos a que essas crianças estão sendo submetidas, pelo menos as crianças do SUS, as quais eu atendo. Imagina você sair de casa sempre armada, como mãe, ou sangrando, né, para expor seu filho a um mundo não adaptado a ele, com extrema poluição visual, com extrema poluição auditiva, né? Falta de estrutura básica nos atendimentos em saúde, né? Profissionais ou pessoas sem educação de olhar mesmo, de sensibilidade para entender, né, que aquilo não é uma birra de criança, que ela está em plena crise, em pleno sofrimento, né? Não há remédio e tratamento respeitoso suficientes para a maioria dessas crianças. Não há terapias suficientes cedidas pelo Estado. Isso para as famílias de baixa renda, né?
Então essas são algumas das reflexões com as quais eu vou encaminhando essa nossa conversa e apresentação para o fim. Então eu vou deixar algumas sugestões de livros, assim, uma pincelada mesmo, porque tem muitos, né? A gente tem esse guia de prescrição de cannabis medicinal que me ajuda bastante na minha prática clínica. Tem o livro do Siddhartha, que Maconha, Cérebro e Saúde, né? Tem As Flores do Bem também, que acho que foi um dos últimos lançamentos dele. Professor Siddhartha, neurocientista Siddhartha Ribeiro, que fala bastante das questões oníricas, subjetivas, de sonhos, né, que permeiam os seres humanos e muitas vezes são mais importantes para a gente entender o paciente do que um guia meu de fisiologia, de anatomia, né, que eu tenha visto na faculdade. Deixei aqui algumas sugestões de filmes, né, Quebrando o Tabu, O Ilegal, A Vida Não Espera, que fala dessa luta das mães atípicas, né, para conseguir estabelecer lá no início o tratamento da cannabis, as dificuldades, né, para estabelecer esse tratamento com os filhos, e tem outros aqui também. E aí eu gostaria muito de remeter ao Ailton Krenak como uma forma de remeter aos conhecimentos ancestrais, milenares, que a planta, apesar de ela ter entrado às vezes infelizmente, né, numa lógica farmacêutica, industrial, capitalista, da gente remeter a essa essência da planta, né, a essa sabedoria da planta, né? A gente às vezes coloca como protagonista do tratamento, olha como esse paciente está indo bem, mas na verdade quem está fazendo tudo é o corpo do paciente, é a criança, né, nesses casos, mas é sobretudo a planta. Né? Então assim, o Ailton Krenak, ele traz uma frase para a gente ler a cannabis. A cannabis, ela é uma entidade que precisa ser tratada com respeito, numa relação colaborativa entre humanos e não humanos. É preciso aceitar que para muitos ela tem um efeito curativo, possibilitando viver com menos dor e desconforto. Para outros é uma busca pela transcendência, para outros estágios de consciência. Então, com essa frase da Ailton Krenak, eu me despeço agradecendo e reforçando da minha alegria de fazer parte, né, desse curso com profissionais ali, uma lista imensa de pessoas referências na área. Agradecer também os profissionais que vieram antes de mim, né, e por isso eu estou podendo prescrever hoje para uma criança com autismo. São profissionais que também, Dr. Vinícius Barbosa, doutora Carolina Nossetti, entre outros, que me ajudam a ampliar o olhar, o sentir em relação tanto ao tratamento com cannabis quanto com essas crianças, e também entender o contexto do SUS, né, como algo sempre mais dificultoso, etc. Agradecer os pacientes com suas famílias, que através dos seus olhares, das suas histórias de dor, de conquista, né, tem me auxiliado a ser a profissional que eu tenho sido e que, enfim, que eu possa melhorar através disso tudo. Então eu fico à disposição, estou deixando meu contato, né? Espero que tenham gostado da aula, da partilha, e fico à disposição para a gente poder bater papo, né? Trocar impressões, etc. Muito obrigada para você que até aqui teve paciência, disposição de assistir essa partilha.